Minutos, vamos voltar, Fabrício Naides, que é falar da guerra no Oriente Médio, que não fica, infelizmente, só no Oriente Médio. A polícia da Suécia abriu uma investigação após a embaixada de Israel em Estocolmo ser alvo de tiros durante a noite de ontem, Naides. E aí, como é que foi? Pois é, não teve nenhum ferido, felizmente, não houve nenhum relato de ferido lá em Estocolmo, capital da Suécia. A polícia diz o seguinte, Lívia, vou abrir aspas aqui para a porta-voz da polícia de Estocolmo. Não queremos divulgar exatamente o que descobrimos porque a investigação ainda está em andamento. Fecha aspas, ou seja, a polícia diz que não vai dizer nada sobre o caso por enquanto, mas é para ficar de olho, porque esse não é o primeiro caso envolvendo a embaixada de Israel em Estocolmo, na Suécia. Teve uma granada que foi encontrada dentro dessa embaixada em fevereiro desse ano e outros tiros disparados contra a embaixada em maio deste ano. Segundo a inteligência sueca, o governo do Irã, ele atua convocando, recrutando membros de organizações criminosas locais para cometer atos de violência contra representações israelenses na região. Então fica esse alerta perigoso e importante para a gente destacar aqui, porque um país vizinho, a Dinamarca, também registrou explosões nesta madrugada numa área próxima à embaixada israelense em Copenhague. A embaixada que a gente acompanha, inclusive, nas imagens agora, para quem nos assiste pela TV, também pela Panflix, pelo YouTube. O que aconteceu? Segundo a polícia dinamarquesa, explosões foram ouvidas próximas da embaixada por volta das 3h20 da manhã, no horário local. Não houve feridos, não houve nenhum tipo de dano ao prédio, dano estrutural ao prédio, e 3 pessoas foram detidas agora pela manhã. 2 delas, inclusive, estavam em uma estação de trem, outra foi detida em outro ponto da capital Copenhague, sem falar exatamente onde foi. A polícia também não dá detalhes em qual seria o envolvimento dessas pessoas com o ataque, se seriam os autores, quem teria instalado algum tipo de bomba, qualquer coisa que possa ser ligada a esse crime. Mas também é bom a gente ficar de olho. A gente sabe que essa guerra no Oriente Médio provoca muito as paixões das pessoas e pode levar a atos criminosos ao redor do mundo. A gente lembra que, inclusive, em maio desse ano, a gente trouxe aqui ao vivo no Jornal da Manhã que a embaixada iraniana em Paris chegou a ser fechada ali. A região da embaixada iraniana em Paris chegou a ser fechada por conta de uma ameaça de ataque também. Então, tem muitas repercussões importantes. Falando em Irã, o Irã disse o seguinte, que países que ajudaram na interceptação dos mísseis disparados ontem contra o território israelense serão responsabilizados. Essa mensagem é para quem? É justamente para a França. O governo francês confirmou que auxiliou o exército de Israel ontem a interceptar esses mísseis, seja com a sua inteligência, seja com equipamentos militares que já estavam instalados ali na região. E anunciou agora há pouco que vai enviar novas tropas, um novo efetivo do exército francês estará presente em Israel para auxiliar não nos combates, não na incursão terrestre contra o Líbano, mas na defesa do território israelense. Eles não pretendem avançar para outros países. E aí, falando agora exatamente em incursão israelense no Líbano, a gente tem a confirmação da primeira baixa de um soldado israelense no Líbano. Eu falei aqui na última entrada que o Hezbollah havia dito ter infligindo danos ao exército de Israel naquela entrada no território libanês, e o exército de Israel confirma então a morte de um capitão do exército de 22 anos, Eitan Witzak Oster. Eles não dizem aonde exatamente ele morreu, em qual cidade houve o combate onde ele acabou sendo vítima, mas é a primeira vítima fatal do exército israelense no Líbano, no território libanês, desde que começou então essa incursão terrestre. Um momento importante para a gente observar aqui, porque a incursão ainda é muito curta, ela é muito limitada. A gente está falando aqui, o exército libanês confirmou que a entrada do exército de Israel foi de cerca de 400 metros, apenas menos de 1 quilômetro adentro do território libanês. Então é algo muito limitado, mas que já tem a sua primeira vítima fatal. E o exército libanês também confirmou que um membro do seu exército chegou a ser atingido por um ataque de drone israelense. E aí a gente pode ter um novo flanco, até o professor Marcos Vinícius pode comentar sobre
sobre isso, porque a gente não está falando de um ataque de Israel contra o exército do Líbano. A gente está falando que Israel tem a intenção de atacar, destruir a estrutura do Hezbollah. São coisas diferentes. Mas se você começa a ter vítimas do exército libanês, o exército libanês começa a ser trazido para essa história, aí a situação pode de fato degringolar ainda mais, na verdade, né? Já está degringolando, mas pode ficar ainda pior. Vamos ouvir os nossos comentaristas sobre isso, inclusive, e até trazendo para essa conversa, vamos dar espaço aqui para eles, que são 3 agora no nosso telão. E até falando sobre essa questão que você levantou agora, nós tivemos uma fala, não sei se foi ontem ou antes de ontem, Naidski, de um representante, não sei se foi o Yoav Galante do Exército de Israel, dizendo o quê? E se direcionando ao governo do Líbano, dizendo o quê? Se o governo do Líbano não consegue controlar o Hezbollah, então nós vamos fazer isso com as nossas próprias capacidades, com os nossos homens, com os nossos equipamentos. Vou começar pelo Marcos Vinícius, Amanda e também Beraldo, e depois já tocamos para vocês. Já é um indicativo, professor, de que há uma possibilidade até do governo libanês acabar sendo envolvido nessa guerra? Veja, o Hezbollah é um partido político no Líbano, né? A gente não pode deixar de levar isso em consideração. Ele tem uma representação no parlamento e toda incursão territorial de um país em outro é considerado um ato de guerra. Então, embora o Hezbollah não seja o governo do Líbano, ele é um partido político que tem uma atuação política no Líbano, tem uma representatividade da população e, efetivamente, quando um exército de um país entra em outro país, é um ato de guerra. Então, resta saber aí como o Líbano vai lidar com essa situação e, obviamente, que não tem ali, o Líbano não tem o apoio dos Estados Unidos e se a França está aí, de alguma forma, também participando, a França tem ali um certo relacionamento com o Líbano que pode tentar apaziguar toda a situação. Mas, se você observar toda essa história, se o próprio secretário-geral das Nações Unidas, que é o principal diplomata no mundo, no sentido de negociar a paz, foi considerado persona não grata em Israel, a situação está extremamente complicada para você resolver isso politicamente. Então, a preocupação é justamente que isso se torne aí um conflito irreversível no processo de curto prazo, justamente até que as partes decidam sentar-se para conversar. Eu acho interessante isso que o professor Marcos Vinícius vem apontando, né? É quase que um wishful thinking, né? Um pensamento positivo, achar que Israel pode se apropriar ou se aproveitar desse timing positivo, né, no sentido de que ele conseguiu derrotar lideranças importantes do Hezbollah, o Hamas está absolutamente enfraquecido, em frangalhos, e agora vem mostrando que esse eixo de resistência organizado pelo Irã, que justamente é composto por Irã e seus prepostos, né, os seus proxies no Oriente Médio, Hezbollah, Hamas e Houthis, e agora Israel está mostrando as vísceras e está expondo ao mundo as fragilidades dessa organização que foi coordenada pelo Irã como resistência ao avanço de Israel no Oriente Médio. Agora, pelo que a gente já viu, como o professor apontou, na realidade recente, Síria, Líbia, Primavera Árabe, mesmo nesse conflito Ucrânia e Rússia, que já se arrasta aí há 2 anos, há mais de 2 anos, você pode perceber também que dificilmente você terá um fim muito próximo para essa guerra e, principalmente, que você não vai deixar um rastro de frustração, de decepção e de muita animosidade no Oriente Médio. A gente precisa lembrar que Israel destruiu a faixa de Gaza, que você tem quase 2 milhões de palestinos que foram deslocados, que você ainda não endereçou a questão principal, que é a existência de 2 estados convivendo mutuamente, um estado israelense e um estado palestino. Isso ainda, essa negociação, por exemplo, não está sobre a mesa. A mesma coisa no Líbano, no Hezbollah. Pode ser que neste momento eles estejam enfraquecidos, mas você também cria um ambiente muito propício para surgimento de outras milícias armadas, possivelmente ainda mais poderosas, porque todos têm um sentimento incrível de repulsa e de remorso em relação a Israel. Quando você provoca uma desestabilização como essa no Oriente Médio, você também cria um terreno propício para que essas milícias e para que novos insurgentes surjam. Pois é, a gente precisa, até para que a população brasileira tenha noção do que representa esse tipo de situação no Oriente Médio, a gente pode trazer, inclusive, para a realidade do Brasil. A gente olhar para uma cidade como o Rio de Janeiro,
que têm as suas áreas dominadas por milícias, que se enfrentam ali quando uma tenta buscar espaço da outra, e aí tem assassinatos mil, lançamento de bombas, e tudo acontece, e a gente vê uma normalização dessa situação no Brasil. Quando a gente olha para o cenário internacional, aí fica desconexa a manifestação do governo brasileiro de apontar o dedo para Israel e colocar o Irã numa posição de coitadinho, colocar o Hamas numa posição de coitadinho, colocar o Hezbollah numa posição de coitadinho, porque eles são tudo menos coitados. Eles estão ali promovendo a barbárie para pregar a exterminação, a eliminação do mapa, literalmente, de um país, de um povo que está ali de forma soberana. E essa manifestação de Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, está nessa linha que o governo brasileiro adotou de ignorar a realidade dos fatos. Então, quando ele é declarado persona non grata em Israel, Israel está demonstrando que existe uma parte do mundo que está absolutamente desconectada da realidade que existe na região e que este assunto, esta situação, será resolvida com o apoio dos adultos da sala e não com essas pessoas que ficam esbravejando um monte de bobagens, passando a mão na cabeça de terroristas e aqueles que financiam o terror contra países soberanos.